vão começando a atualizar aí toda a situação ainda de coronavírus no mundo e principalmente aqui no nosso país. Tem muita coisa ainda a ser informado e a gente começa sempre pela atualização dos dados, né? E as secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 10h30 de hoje, desta quinta-feira, o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. 2.587 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com agora já, infelizmente, 61 mortos. A maior parte das mortes, 48 delas, ocorreu em São Paulo. E foi registrada também a primeira morte da região centro-oeste em Goiás na manhã de hoje. Ontem vocês viram, já teve a primeira morte também em Santa Catarina. Então o coronavírus, infelizmente, está pontuando em todo o nosso país e está levando vidas em todas as regiões, em todos os estados do nosso Brasil, não é? Essa é a situação até agora. O Ministério da Saúde atualizou seus números também e bate exatamente com esses que nós falamos para vocês. 2.587 casos confirmados, com 61 mortos no nosso país. E a luta continua, não é? Todo mundo aí atendendo ao protocolo, fazendo tudo o que é recomendado, ficando em casa a maior parte do tempo, e a maioria das pessoas, graças a Deus, isso vem sendo bem respeitado aqui em São Paulo, e a gente vê que no Brasil inteiro as pessoas estão se conscientizando e respeitando e ficando mesmo, porque é importante para a gente diminuir o ritmo, não é, do coronavírus, o ataque do coronavírus, a disseminação não seja tão rápida e dê tempo dos hospitais se prepararem para o pico da doença que vem aí, como eu sempre digo para vocês, previsto para abril. Existe uma data, né, que não dá para ser totalmente confirmada, de 6 a 20 de abril, que seria o pico do coronavírus aqui no nosso país mesmo, mas nunca se sabe. O que se sabe é que o país vem mantendo a média dos outros países no mundo em termos da doença vir se replicando. Até aí é o que se sabe. E o resto tem que deixar acontecer, mas está preparado para enfrentar realmente. E é nessa história que entram os respiradores e que estão aí no centro das discussões, como a gente disse para vocês, porque as autoridades estão falando que esses respiradores estão necessários, porque é eles que salvam vidas nos casos graves, nos casos críticos. A indústria brasileira só vai poder entregar dentro de 15 dias. Então, como é que faz, né? As pessoas não têm data para adoecer ou o coronavírus atacar alguém de modo crítico só daqui a 15 dias, quando já houver o respirador. Não é assim. Mas os principais fabricantes de respiradores do Brasil não têm estoque do equipamento para entregar imediatamente. E eles devem levar ao menos 15 dias para fornecer uma nova leva de aparelhos para os hospitais. E esses aparelhos são essenciais para a manutenção da vida de pacientes com quadros graves de infecção pelo novo coronavírus, tá? Sem a possibilidade de novas entregas imediatas, então o país pode iniciar o período de pico da doença sem os respiradores suficientes. E olha, o governo também está centralizando todo o estoque de respiradores, e isso gera atrito com alguns estados, porque tem que ficar pedindo autorização para ter, para transportar, para fazer, não foi distribuído e cada estado vai se virando conforme a sua situação. Não, mas o governo também resolveu centralizar a história da distribuição dos respiradores, e porque infelizmente tem que deixar de exportar, de mandar para os outros países, não dá para ajudar lá fora, sendo que aqui dentro a gente está precisando mais do que nunca disso. Então o governo pretende ter o controle para fazer a distribuição interna e não deixar que nada escape lá para fora, porque no momento não dá, né? Quando dá, se der, quando der e se der, claro que a gente vai ajudar os outros países, mas por enquanto não dá nem por conta disso. E claro que eu ia falar da dificuldade também de respiração exatamente por conta dessa história, porque como os respiradores são tão importantes, aliás, eles são fundamentais, e as pessoas sabem que o maior sintoma de que adquiriu o coronavírus é a falta de ar, muita gente às vezes tem, né, uma faltinha de ar ou não se sente muito bem, já começa a achar que pegou o coronavírus, e não é essa a situação.
informação. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho, vou ler aqui para vocês um artigo que é muito importante, todo mundo ficar informado qual é o tipo de falta de ar que você tem que sair correndo e ir para o hospital. Tá? E o negócio é o seguinte, olha gente, é um artigo muito bom do UOL Saúde e que diz o seguinte: coronavírus, quando a falta de ar é preocupante e devo ir ao hospital? Essa é a pergunta fundamental dessa história. E é o seguinte, olha, um dos sintomas mais preocupantes da infecção por coronavírus é a falta de ar e, segundo a Organização Mundial de Saúde, ao analisar 55 mil casos confirmados na China, 19% das pessoas tiveram desconforto respiratório. E as dúvidas sobre falta de ar em casos de coronavírus pipocaram, não é? É um sintoma de estar infectado com o corona? E os médicos dizem, é um sintoma mais preocupante do coronavírus, que a doença causada, né, é essa. Normalmente está associado a outros sintomas, não vem sozinho. Você tem que ter tosse, febre, coriza ou garganta inflamada. Aí as perguntas, estou com falta de ar, devo ir direto para o hospital? E a resposta é a seguinte, os médicos consultados pela reportagem do Viva Bem, do UOL Saúde, recomendam que se o paciente apresentar outros sintomas da doença, tosse, febre e coriza e dificuldade respiratória, ele deve ir ao hospital, aí sim com urgência. Se a falta de ar for leve, aí a pessoa monitora para ver se não passar, aí procurar o sistema de saúde. Como é que é essa falta de ar de quem está infectado pelo coronavírus? E essa pergunta, ela é fundamental, então presta atenção na descrição. Mauro Gomes, o pneumologista do Hospital Samaritano em São Paulo, ele explica que os sintomas da falta de ar causada pelo coronavírus podem ser chiado no peito e você está muito ofegante, tá? Normalmente a pessoa respira em média, presta atenção nisso, 16 vezes por minuto. Se você respirar mais de 24 vezes por minuto, é um sinal de risco e isso dá para monitorar se você tiver muito cismado, porque marca 1 minuto no relógio e vai tentar ir respirando normalmente, mais calmo, que aí dá para você tirar uma base. Pessoa que está com a oxigenação legal, com a respiração normal, 16 vezes por minuto. Se você não está bem, está com desconforto, acompanhado de todas aquelas questões que a gente falou para vocês, e respirar de 24 vezes para frente, a mais do que isso, então aí sempre é bom fazer uma consulta e realmente saber a opinião de um médico, tá bom? A gente estava falando desse assunto, só completar aqueles sintomas do coronavírus que você pode estar infectado, é uma coisa que pouca gente fala, mas os médicos alertam, presta atenção nas pontas dos dedos, porque as pontas dos dedos podem ficar arroxeadas e os lábios também. Então, se isso acontecer, é mais um sinal importante, que está pouco falado, mas é importante, de estar contaminado pelo coronavírus. Tem o pessoal que pergunta também, além da falta de ar, quais são os sintomas? A gente falou febre, não é? Mas essa febre, gente, tem que ser uma febre que não passa nem se você tomar antitérmico, nem com remédios. Ela continua, ela é persistente, então esse sintoma é muito importante. Tosse seca ou com catarro e a dificuldade para respirar. Normalmente esses sintomas são leves, mas eles podem progredir, não é? E muitas pessoas não desenvolvem os sintomas, como a gente falou para vocês. Agora, tem uma coisa importante de quem já é asmático ou tem bronquite, é aí a dúvida do pessoal, porque normalmente eles têm falta de ar em função desse problema, não é? Sou asmático, como diferenciar a falta de ar? Por mais que pacientes asmáticos estejam no grupo de risco do coronavírus, presta atenção, é importante que ele procure o hospital somente se ele tiver sintoma do coronavírus associados, ou seja, de novo, febre, tosse ou coriza. O primeiro passo é você tentar notar se essa falta de ar é semelhante ao que você tem normalmente por conta da bronquite. Se sentir que é diferente, aí procurar o médico realmente. Isso também vale, não é, para as pessoas que têm bronquite, tá? E se
falta de ar pode ser ansiedade? Com toda certeza. E muita gente corre para o hospital, porque nós falamos disso aqui no nosso programa. O peito fecha, aperta, não é? Emocional total. Você acha que não está nem respirando e a sua oxigenação pode estar absolutamente normal. É um efeito colateral da ansiedade realmente. Como as pessoas estão muito tensas, muito ansiosas, com muito medo de contrair o vírus, muitas pessoas desenvolvem mesmo esse sintoma, mas chegam no hospital e não é nada demais. Então é melhor ficar em casa, tentar se acalmar, ver se passa e de repente tudo se normaliza e não se estressem tanto. Fiquem informados e sigam o protocolo, porque aí é o que nos resta fazer. Então vamos fazer direitinho, nem é tão complicado assim. Aí você não entra em pânico e esse tipo de sintoma não aparece, tá certo?